Nós falamos aqui de liderança, dinamismo, a questão do paralelo com o esporte que você pratica junto com sua filha. Nós falamos de gestão, mas nós não falamos o mais importante aqui, gente. Vou ter que perguntar agora, comigo na câmera, como é que é ser uma Fernanda Reda, modelo, como é que é a vida dessa pessoa, empresária? Gente, me ajuda, mulheres que estão vindo, conta pra gente um pouco como é que é ser a Fernanda Reda. Aí você pegou pesado agora. É tentar equilibrar e entender que eu não vou dar conta. Eu não dou conta o tempo inteiro. Como é possível ter esse equilíbrio? E você me perguntou, você tira férias? Tiro férias, dedico muito para minha família, sou muito presente com a minha filha. Como é possível? Porque eu tenho pessoas pilares comigo. Fala galera, tudo bem? Cenário diferente, um dia especial. Nosso ambiente sempre foi empreendedor, trouxemos sempre pessoas empreendedoras de sucesso e hoje nós trazemos uma pessoa maravilhosa. Para falar sobre ela, eu preciso até do celular, que é tanta informação, eu estou até surpreendido aqui. Fernanda Reda, o nome dela, ela é uma das sócias do grupo MM Multimarcas. Desse grupo tem uma empresa de roupa masculina e feminina, aluguéis de carros, tanto para pessoa física para pessoa jurídica, e venda de carros, onde nós estamos nesse ambiente maravilhoso aqui. Vocês viram que eu gastei quase 2 minutos do meu tempo aqui com tanta informação e nada melhor para falar sobre ela estando aqui. Fernanda Reda, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade, Alisson. Para mim estou me sentindo honrada de estar aqui com vocês, né? E é uma grande oportunidade de passar um pouquinho do que eu sei, da minha história. Eu vou falar, tem mais coisa, tá, gente? Pera aí, um minutinho, tem muito mais coisa. Ela é mãe, tá? Mulheres, mãe, modelo, e ela também faz um esporte aqui que a gente vai falar muito sobre ele, de cavalos, que se chama range sorting. Não sei nem falar isso, mas ela vai explicar tudo isso pra gente aqui, tá? É muito importante todos esses assuntos aqui. E vamos falar um pouco sobre a sua história, né? Como que foi, como que você começou a sua trajetória, seu trabalho? Eu tenho 38 anos, né? Então tenho uma carreira aí de liderança e de gestão. Fiz faculdade, então morei fora. E fui trabalhar com auditoria, que foi a minha grande experiência e assim o início da minha carreira mesmo. E a auditoria é uma escola, né? A gente aprende demais. E aprendi em vários segmentos, que foi muito importante realmente para trazer essa bagagem para um negócio que é familiar, do interior, né? Para depois que eu tivesse essa virada de chave e viesse realmente para assumir os negócios da família. Então, por lá eu fiquei na auditoria, fiz parte de uma das empresas, né, Big Four. Então, fiquei lá por 5 anos, assumi um cargo de liderança lá e comecei a me despertar e me despertou o desejo de voltar exatamente pela vontade de aplicar aquilo que eu aprendia na auditoria, de estar do outro lado da mesa, né? A gente fala que auditor se aponta, mas quem executa realmente é do outro lado da mesa. E aí eu queria viver isso. Então, voltei para Itaúna para assumir os negócios da família, né, junto com o meu pai e com o meu irmão. Hoje somos sócios. E herdei as lojas, que são 2 lojas, uma loja para o público feminino, uma loja para o público masculino, que são as lojas Maria Maria. E hoje eu faço a gestão, tenho uma equipe lá que me dá esse suporte. E assumi também, fui assumindo aos poucos e agregando aos poucos aí na minha carreira, né, na minha experiência, as áreas aqui na MM. Então hoje eu sou uma das diretoras da MM aqui e faço parte aqui do grupo. Excelente. E assim, falando sobre o empreendedor, eu queria que você falasse assim, você está num ambiente totalmente masculino, carros, assim, muito pulsação masculina. Como lidar com isso? Então, a gente já
já entrando até no assunto cavalo, né? Eu acho que essa é a minha essência, não tem Então jeito. pode Porque aí eu falar. tô... Então você já pode começar. Aqui é seu momento agora. porque eu venho para um mundo masculino de carro, de locação, mas eu preciso do toque feminino, porque eu trabalho com moda também, e fui pro cavalo. Então, cavalo é mais ambiente masculino, assim, né? Não tem jeito de falar Nossa que não é Senhora. masculino. Então, é a minha essência realmente, né? E eu aprendi a lidar com isso no dia a dia. Então, isso para mim é natural, posso dizer assim. E eu até brinco que na minha família, né, eu fui criada dessa forma. Eu fui criada para ser independente, para conquistar minhas coisas, fui criada realmente para conquistar o mundo. Então, isso independente de sexo, tanto mulher quanto homem, né, eu acho que vem muito da criação. Meu pai e minha mãe me criaram assim. Então, estar num ambiente masculino não me intimida. Muito pelo contrário, me faz crescer, mostrar minha força e até mesmo mostrar a minha essência feminina de como eu conquisto, através da gentileza, através do toque feminino, como eu conquisto meu espaço nesses lugares, né? É interessante falar sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: qual conselho, né, você dá para uma pessoa ser empreendedora ou seguir uma carreira profissional igual você estava com ela na sua vida? Qual foi o melhor caminho que você encontrou nessa via? Eu acho que isso depende muito do perfil da pessoa, né? E eu acho que você se conhecer, eu acho que é o ponto-chave da vida, assim. Qual é o seu perfil? O que você gosta? O que é importante para você? Porque eu fui percebendo que eu sou dinâmica e eu gosto de ambientes dinâmicos. Não que eu trabalhar em uma empresa, em uma grande organização, eu não fosse ter esse dinamismo, mas essa flexibilidade traz potência para mim. Então, eu estar aqui, estar nas lojas, estar no cavalo, estar num novo projeto, isso realmente vira potência. Então, eu acho que isso é uma descoberta, né? Eu acho que é através do autoconhecimento que a gente vai descobrindo quais são suas dores, quais são suas sombras, quais são suas luzes, né? E aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. Fui muito feliz na auditoria, muito. Inclusive, tenho muita saudade, tenho grandes amigos de lá. Mas onde eu me realizo é na minha vida empreendedora mesmo. E uma coisa importante, gente, que ela falou aqui, vamos abordar isso: dinamismo é muito importante dentro de uma carreira empreendedora. Falando sobre o assunto de dinamismo, você falou vários trabalhos aí. O que o trabalho não, né? Esse lazer seu, que é o range sorting, que é o cavalo, explica um pouco também para as pessoas o que é. O que ele trouxe para você como maneira empreendedora, que te elevou você para outro nível também? Isso era um sonho antigo, né? Todo mundo fala assim: Fernanda, de onde você tirou esse desejo de montar, de competir? E eu sou assim, eu não consigo fazer nada mais ou menos. Então eu entro de cabeça. Eu entro para competir, eu entro para dar meu melhor, eu entro realmente para fazer diferença. Então escolhi, né? Comecei a realizar esse sonho. Era um sonho de infância que eu não consegui realizar. Eu tenho minha família, parte de pai tem fazenda, parte de mãe, meu avô gostava muito de animais, gostava muito de fazenda, mas eu não tinha ninguém que pudesse realmente falar: Fernanda, vai realizar esse sonho. Então a gente vai amadurecendo, a gente fala assim: eu preciso fazer por mim mesma. Não tem ninguém que possa fazer por mim aquilo que é desejo meu, né? O que está no meu coração, só eu posso realizar. E aí eu tive uma filha, tenho uma filha, que veio para me realizar. A gente fala que os filhos vêm, eu acho que para trazer ainda mais nossa potência, né? E ela, com menos de 2 anos, ela pediu um cavalo de verdade. E eu falei: meu Deus, será que ela veio para realizar esse sonho que estava lá na minha infância? Que eu tinha sonho de competir mesmo. E aí eu comecei a fazer aula e na primeira semana eu já comprei o cavalo que hoje é considerado um dos melhores cavalos, assim, de alta performance mesmo, né? Um super atleta. E como ele é de alta performance e um nível muito alto, eu precisei evoluir muito para chegar no nível dele, porque senão eu não consigo montar. Então, o cavalo me trouxe uma quebra de barreira, uma quebra de paradigmas muito grande. E eu falo que foi uma virada de chave na minha vida de 4 anos para cá,
que é uma Fernanda antes do cavalo e uma Fernanda pós-cavalo. Porque o cavalo, eu já vinha, né, com desejo de aperfeiçoar esse lado meu, de me entender mais. Mas o cavalo, ele não te dá possibilidade de você pensar e você realizar daqui 2 minutos. É imediato. A sensibilidade de um cavalo que sente um mosquito no lombo, ele sente o seu batimento. Então, ele me permitiu evoluir demais para o autoconhecimento. E foi uma virada de chave, inclusive, na minha vida pessoal e nos negócios. Porque eu comecei a aprender sobre o limite do outro e o meu limite. Como eu posso ir em segurança? Como eu exerço a minha força? Como eu me comunico melhor, com mais clareza e extraio o melhor do meu cavalo? E é a mesma coisa que nos negócios, né? Como eu lidero, como eu comunico para extrair o melhor do outro. Então, isso é o que o cavalo me permitiu e que, assim, eu falo que é uma parte da minha vida, mas uma das partes mais importantes. Traduz isso para o povo, traduz isso, que eu acho interessante você falar sobre isso, traduz isso para o povo, você pode até falar diretamente para a câmera. Conselhos de liderança, porque você como mulher, você pode apresentar vários conselhos para a pessoa mudar o mindset dentro do negócio dela. Então, sim, você pode até falar diretamente para a câmera aqui, nós estamos abertos aqui para todos, de conselho mesmo. Qual que é o conselho que você dá hoje para as pessoas? Eu falo isso muito aqui para minha equipe em geral, né? Eu tenho uma equipe de alta performance aqui e o ambiente empreendedor é muito dinâmico. E a prova que eu faço, né, o treinamento que eu tenho no cavalo, é uma prova extremamente dinâmica que você tem 60 segundos para você levar os bois que estão numerados de um curral para o outro com uma dupla e que você tem que considerar o fator sorte, você tem que considerar a sua dupla, você tem que considerar a boiada, você tem que considerar, tem várias variáveis ali que te fazem pensar quase que instintivamente, né? Então, esse pensamento crítico, esse pensamento muito rápido e muito ágil, o cavalo me trouxe isso ainda mais claro. Eu sempre fui muito crítica, porque lá na minha formação, na auditoria, isso foi uma das bases, né? Mas eu acho que isso faz toda a diferença para a liderança. Você saber o momento certo de agir, você comunicar isso bem para a sua equipe, você estar junto com a equipe, porque não tem meio termo, não tem como você liderar se você não estiver junto com as pessoas. Não tem como você montar um cavalo se você não for um conjunto. Se você realmente não for cavalo, cavaleiro, uma coisa só. E é essa a perfeição de você conseguir fazer um movimento muito rápido, de você extrair o melhor do seu cavalo em pista, porque vamos considerar, o recorde é 18 segundos para passar 10 bois de um curral para o outro. Meu tempo mais baixo é 23 segundos. O que você faz em 23 segundos? Como você lidera a sua equipe em 23 segundos? Então você tem 23 segundos para passar os bois de um lado para o outro. Você tem muita coisa para fazer com a sua equipe em 1 segundo, que talvez pode ser assim, você perdeu a sua chance. Então, o meu conselho é descubra o que é a sua potência. Descubra qual hobby vai te transformar e que vai trazer essa potência à tona, né? Então, eu falo com todo mundo que trabalha comigo. O que você faz além do trabalho que te realiza? Não pode ser só família, não pode ser só trabalho. Eu vivo para minha família, eu vivo para minha filha, para o meu marido, vivo para minha família, mas eu vivo para mim. E aí você viver para você, você dá o melhor para o outro. Então eu acho que liderança é isso realmente, você se conhecer para você se conhecer o outro. É interessante, nós falamos um pouco sobre dinamismo, sobre impacto na liderança. Eu queria falar um pouco agora entrando dentro do grupo, falando como empresa. 2 impactos interessantes que acontecem. Você está num grupo hoje onde os sócios são a família. Sim. Eu queria que você desse algum conselho para as pessoas como lidar com uma empresa familiar. Porque eu acho que deve ter mais ou menos, pelo laudo hoje de gráfico, deve dar hoje 60% hoje das empresas hoje brasileiras são familiares.
Então eu queria que você desse hoje um geral assim de conselhos para as pessoas que estão ouvindo ali, entendendo sobre esse assunto. É difícil. Não é fácil. É um grande desafio, mas você entender o limite do outro, entender o seu limite e o seu espaço, eu acho que faz toda a diferença. E aí, de novo, voltando para a minha experiência do cavalo, como isso realmente foi uma virada de chave, como você mede força com um cavalo de meia tonelada? Você não mede força. Como que você para, Fernanda, mulher, como eu tenho força para parar um cavalo, como eu acho que eu posso ter força para parar um cavalo na mão? Eu não paro um cavalo com a mão. Eu paro um cavalo através dos meus movimentos. Eu paro um cavalo através da minha comunicação corporal. Isso não é diferente no ambiente de trabalho, principalmente no ambiente familiar. E isso, o cavalo me trouxe muito de entender o meu espaço, de entender o espaço do outro. Até onde eu posso ir para não medir força. Porque tem até um experimento muito bacana que foi feito com um cavalo e um cavaleiro. Colocaram um cavaleiro montado num cavalo e foram medindo os batimentos. E contaram só para o cavaleiro que, chegando em tal ponto, ia ter uma pessoa com um guarda-chuva na mão que abriu o guarda-chuva. Antes dele chegar, o batimento do cavaleiro foi acelerando. O batimento do cavalo, a mesma coisa, acelerando. Então, o que eu quero dizer com isso? O cavalo sente tudo. Ele é capaz de sentir a muitos metros de distância o seu batimento. E ele nivela o seu batimento com o dele para que seja um conjunto. Como que isso me ensinou sobre chegar aqui e entender o espaço do meu pai, entender o espaço do meu irmão, não medir força com eles e a gente ser força em conjunto, através do conjunto, né? Então essa força, se ela não for conjunta, cada um vai para um lado, cada um puxa de um lado e aí não tem jeito, né? Uma empresa com vários propósitos, com várias culturas, não sai do lugar. E aí temos que ter esse embaraço da liderança para tentar encaixar o igual, né? Que é o final, que é o fechamento, que é o futuro da empresa e o sucesso. Falando em futuro e sucesso, nada melhor que falar sobre a questão da tradição familiar com a inovação. Como que você hoje quer implantar isso no negócio seus hoje, no grupo? A gente faz isso dia a dia. Então, eu tenho uma equipe aqui hoje que posso dizer, né, a equipe de área de qualidade da informação, que trata as informações todas para dar segurança. E a gente trabalha não só nessa área, mas em todas, como um todo, a inovação diária, trazendo isso para o nosso dia a dia. Para quê? Para ganhar eficiência operacional, otimizar tempo, otimizar recurso, né? Então a gente está em implantação em muitas áreas, em muitas atividades, a inteligência artificial que veio para não substituir as pessoas, mas para ajudar as pessoas a serem mais rápidas, né? Trazer mais eficiência, diminuir os erros. Então a gente tem várias otimizações também, vários recursos em andamento de robotização, exatamente para pensar aquilo que é muito manual. Será que a gente pode colocar um robô e ganhar mais eficiência? Então a gente já implantou isso em algumas áreas, nós desenvolvemos com a área de processo, desenvolvemos com uma empresa que a gente tem parceira. Ao invés de ter aquela pessoa que vai fazer o caminho no computador para enviar um boleto, nós temos uma máquina com um robô operando, que o boleto ele é enviado automaticamente. E aí, posteriormente, tem um relatório com tudo que foi enviado e a pessoa só vai conferir. Então, isso é parte, inclusive, do nosso propósito. E eu, como líder, eu quero sempre o melhor das pessoas. E eu quero sempre trabalhar a crítica, trabalhar sempre a estratégia. Então, eu quero que eles saiam do operacional para entregar mais, mas entregar mais com qualidade e com uma visão estratégica, somando no negócio, né? Então, a inovação, ela está presente no nosso dia a dia. E eu falo que
a inovação ela não pode ser uma área. Eu defendo isso aqui, que a inovação não pode estar dentro de TI. A inovação está em cada profissional, exatamente para fazer a diferença de fazer melhor em menos tempo aquilo que você fazia. Exatamente. E falando um pouco sobre isso agora, a gente está encaixando dentro do ambiente hoje dos negócios. Eu queria que você falasse um pouco hoje também, até para aconselhar os empresários, os empreendedores hoje do Brasil, na parte de gestão hoje financeira. Hoje nós temos hoje em geral, hoje 80% hoje das empresas fecham por questão de fluxo de caixa hoje. E você hoje está nesse ambiente hoje de gestão, da parte de gestão das empresas que você gerencia do grupo. Eu queria que você desse um conselho, que você falasse, né, um conselho para as pessoas de como lidar com isso. É lógico, tem todo o ambiente para falar sobre comercial, vamos vender mais, vamos acontecer um negócio, mas e a parte interna? Ela também precisa ter estar sólida. Você podia falar isso para a gente um pouco? Isso é uma das minhas principais áreas aqui, né? Eu cuido de orçamento. E orçamento, eu defendo muito que o orçamento ele não é feito por uma área. Ele é feito por todas as pessoas da empresa. Então, se não tiver integração das áreas para que esse orçamento ele seja realizado de forma adequada e possível de ser realizada, ele não vai acontecer. Vai estourar o orçamento. E o que adianta você olhar para aquilo que já passou? Você tem que olhar para aquilo que vai vir, né? Então, a gente tem uma cultura de ter um orçamento de 5 anos para frente. E eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo esse orçamento para que a gente saiba para onde a gente está indo. Então, nós temos o planejamento estratégico, que ele é feito com muita antecedência do ano começar. Então, a gente finalizou esse orçamento, esse planejamento estratégico e o orçamento no ano passado, em 2024, e iniciamos o ano já sabendo o que nós temos de orçamento para cada área, o que nós temos de orçamento para cada gestor, para cada pessoa e qual é o planejamento estratégico para o ano de 2025. Mas como fazer isso acontecer? Se a gente não tiver uma gestão à vista, uma gestão muito próxima, isso vai se perder, não tem jeito. Então, eu tenho buscado muito, nós estamos na implantação de uma cultura forte, nós já temos uma cultura que é muito forte, que é o DNA da MM mesmo. Mas a MM tem passado por transformação, e aí a gente precisa não adaptar a cultura, porque a cultura ela não pode ser modificada, mas a gente precisa ir ajustando aquilo que é a necessidade do momento, né? Assim como o orçamento. Então, todo mês nós temos reuniões de acompanhamento de orçamento, onde cada pessoa presta conta desse orçamento e com um plano de ação para o próximo mês. Ou meses para frente, né? Isso anda em paralelo com o fluxo de caixa. Então, nós temos, são reuniões periódicas, né, de acompanhamento, que a gente está sempre olhando. Planejamento estratégico, onde a gente definiu propósito, visão, quais são os nossos valores e os indicadores que a gente tem. E orçamento, o que a gente está prevendo e o que realmente está acontecendo. E o fluxo de caixa. O orçamento está acompanhando o fluxo de caixa? O que está acontecendo está refletindo lá no fluxo de caixa? Se não está, a gente precisa parar e precisa repensar. Mas não é repensar depois que já aconteceu. Então, semanalmente eu tenho uma equipe da qualidade da informação que senta com cada área, junto com o processo, para a gente avaliar em que pé que está, quanto já incorreu da meta, quanto ainda tem para incorrer, quanto a gente tem um previsto efetivo, quanto a gente tem previsto para o próximo mês. Isso é acompanhado diariamente, junto com essa área que vem para somar, né? E de forma integrada com todas as áreas da empresa, porque o resultado não é o comercial que faz, o faturamento que faz, né? São todas as áreas em conjunto. Então isso a gente tem trabalhado muito para ter uma cultura de orçamento, uma cultura de custo muito forte. Até mesmo porque a gente sabe dos desafios econômicos e políticos que a gente está enfrentando e vai enfrentar, né? É interessante a gente falando sobre isso. Você falou que nós falamos aqui de liderança, dinamismo, a questão do paralelo com o esporte que você pratica junto com sua filha. Nós falamos de gestão, mas nós não falamos o mais importante aqui, gente. Vou ter que perguntar agora, comigo na câmera,
como é que é ser uma Fernanda Reda, modelo, como é que é a vida dessa pessoa, empresária? Gente, me ajuda. Mulheres que estão vendo, veja como é a vida de uma empreendedora. Conta pra gente um pouco como é que é ser a Fernanda Reda. Aí você pegou pesado agora, porque é tentar equilibrar e entender que eu não vou dar conta. Eu não dou conta o tempo inteiro. Como é possível ter esse equilíbrio? E você me perguntou, você tira férias? Tiro férias, dedico muito para minha família, sou muito presente com a minha filha, levo ela nas atividades dela, acompanho ela nas atividades dela. Como é possível? Porque eu tenho pessoas pilares comigo. Eu tenho pilares nas lojas, eu tenho pilares na empresa. Então, essas pessoas, elas foram formadas e nós construímos uma relação de confiança onde eu me sinto à vontade para ser quem eu sou, para mostrar minha vulnerabilidade para elas, para não conseguir às vezes e às vezes elas conseguirem por mim, eu conseguir por elas e muitas vezes, e aí a gente vai lidando. Então, não é sobre dar conta de tudo, eu não dou conta de tudo, né? É sobre dar conta das prioridades nos momentos que essas prioridades aparecem. Então, qual é a minha prioridade hoje? Minha prioridade hoje é estar aqui com você. Daí a pouco eu tenho outras prioridades. E aí a gente, enquanto eu estou aqui com você, outras coisas estão acontecendo, porque essas pessoas estão fazendo acontecer. É muito difícil, mas a gente está aprendendo a ser um empreendedor melhor a cada dia. Mulheres sendo empreendedoras cada vez melhores cada dia. Mas o mais importante agora é o seguinte, a gente já está chegando no fechamento, é você contar um pouco assim dos seus projetos agora futuros. Vamos falar um pouco sobre o museu que você havia dito, os seus projetos futuros também. Você poder falar um pouco sobre eles também aqui, que é importante esse momento. Bom, fica o convite para todo mundo conhecer as lojas, para conhecer a empresa, né, a MM. A gente tem um museu aqui muito bonito, inclusive, onde a gente tem as camisas de time, né? A gente é patrocinadora de vários clubes, então em Minas, Cruzeiro, Atlético e América. E aqui a gente tem essas camisas que foram já usadas em jogos expostas aqui e realmente o museu ficou muito bonito, então fica o convite para vocês virem. Minhas prioridades, meus objetivos, os meus projetos sempre estão voltados para aquilo que eu me propus a fazer, que é dedicar para a loja, dedicar para o grupo MM, dedicar para a MM. Mas nesse ano em específico, por mais que eu esteja aqui falando com vocês, eu tenho um objetivo de estar mais à frente, né? Então, de mostrar um pouco mais de quem é a Fernanda. Até mesmo para a Fernanda entender quem é ela, né? A gente tem esse processo que eles falam que a gente muda de 5 em 5 anos, né? Então, entender quem é a Fernanda do momento, a Fernanda, do que a Fernanda gosta, do que a Fernanda se propõe a fazer. E aí eu comecei um projeto novo no meu Instagram, de divulgação do meu perfil, onde eu falo sobre liderança, comunicação, lifestyle e moda, né? Então, esse é o meu projeto para esse ano, em conjunto com a imersão que eu estou lançando agora, que é sobre comunicação e liderança através dos cavalos. Então, como a gente aprender a se comunicar com clareza e com assertividade através dos cavalos. Então, para esse ano de 2025, me propus estar mais à frente das câmeras para mostrar um pouco mais e gerar um pouco de valor com aquilo que eu sei, né? Daquilo que eu sei. Parabéns, viu? Fiquei assim muito feliz de conversar com você. Eu queria te agradecer pessoalmente também. O espaço está lindo aqui dentro. Vou deixar também, gente, nas redes sociais todas as páginas do grupo MM, todas as empresas. Vamos seguir elas, tá? Vamos comprar carro, vamos comprar roupa. A gente precisa de fortalecer o nosso país, o nosso Brasil, nossa economia. Vamos fazer um trabalho importante e mais importante de tudo, né, gente? Segue a gente nas redes sociais, né? A gente está fazendo um excelente trabalho aqui para apresentar esse mundo maravilhoso que é o empreendedorismo, mundo empreendedor aqui. Segue a gente lá também, que é muito importante. E mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui disponibilizando esse tempo. E, assim,
Isso é cada dia a gente vai melhorando cada vez mais. E aí, deixa sua despedida também. Eu que agradeço, foi uma grande oportunidade de estar aqui com vocês e eu falo que esse mundo ele é feito de conexões, né? Acho que a gente se conectar com pessoas que geram valor faz toda a diferença. Então estar aqui com você e com vocês muda muito o meu olhar e me gera novas oportunidades. Eu acho que isso é a diferença que a gente quer deixar aí no mundo, né? Então obrigado pela sua oportunidade. Obrigado e até mais, viu, gente? Muito obrigado.